Substituição tributária, vocês sabem o que é, né? E substituição tributária no frete? Mas, Neide, como é isso? Não saiam daí que vocês saberão a partir de agora, ok? Mas, galera, como estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos dar seguimento ao tema ICMS no frete. Vamos ter uma série de vídeos com esse assunto bacana. No último vídeo sobre o tema, eu dei alguns conceitos e expliquei como calcular o frete de forma correta para a transportadora não levar prejuízo. Para assistir, basta clicar aqui neste card. Mas galera, nós já temos outro vídeo neste canal sobre transporte, com o título O que é CTE? Como anular o CTE? Assistam porque é importante e complementa o tema de hoje, certo? Basta clicar aqui. Hoje vou falar sobre substituição tributária nos serviços de transporte. Vou mostrar a legislação e mostrar como é a substituição tributária no frete, certo? Galera, assistam esse vídeo até o final, porque o assunto, o conteúdo é muito bom, é muito importante, ok? Mas já se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho, compartilhem, porque isso me ajuda bastante, ok? Vamos lá ver o conteúdo? Vamos? Estes conceitos já foram explicados no vídeo anterior, mas vou ilustrar para vocês. O que é frete? É o valor que se paga por um transporte de mercadorias ou equipamentos de um lugar para o outro. Remetente é a pessoa ou a empresa que promove a saída inicial da carga. Ou seja, um fornecedor vendeu uma mercadoria, né, para o cliente, então ele vai remeter essa mercadoria para o cliente, que é o destinatário, né? O destinatário é a pessoa ou a empresa a quem a carga é destinada, o cliente, né? Temos aqui o remetente, o fornecedor, o destinatário, o cliente. Tomador do serviço. Quando falamos de tomador do serviço, é serviço de transporte. O contratante responsável pelo pagamento do serviço, o frete. O tomador é aquele que paga, aquele que contrata e paga o frete. Pode ser o remetente ou o destinatário, depende da combinação, né, do contrato feito na hora da compra. Então, pode ser tanto o remetente quanto o destinatário. Observação: quem paga o frete é o tomador, mas cuidado! Quem paga o ICMS sobre o frete é a transportadora, na maioria dos casos. Não podemos confundir o frete com o ICMS do frete. O tomador é o cliente ou fornecedor. Ele vai pagar o frete. Agora, o ICMS sobre o frete fica a cargo da transportadora. Por quê? Porque é o negócio dela, ela que paga impostos sobre o negócio dela, entenderam? Nós temos o tipo de frete CIF, que é o frete pago pelo remetente, e o frete FOB, que é pago pelo destinatário. A Lei Complementar nº 87/96 é a chamada Lei Candir. Ela regulamenta o ICMS. Então, essa lei ela é muito importante. É muito interessante vocês lerem essa lei, se familiarizarem com ela, porque vocês vão tê-la para muito tempo. Lá no artigo 2º, ela diz assim: o imposto incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Por
qualquer via quer dizer aérea, aquática, terrestre, certo? Prestem atenção que eu grifei aqui transporte interestadual e intermunicipal. O transporte dentro do mesmo município não incide ICMS, vocês vão entender mais à frente. Na Lei Candir, também no artigo 11, fala do local da prestação. O local da operação ou da prestação para efeitos da cobrança do imposto. Esqueçam o valor do frete, nós estamos falando aqui efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, né? Então, quem será o responsável pela cobrança do imposto? Aqui diz, tratando-se de prestação de serviço de transporte, onde tenha início a prestação. Sempre vai ser onde tem início a prestação. Ocorrência do fato gerador, também está na Lei Candir. Artigo 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do início da prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal de qualquer natureza, e do ato final do transporte iniciado no exterior. Aquele transporte que inicia no exterior e termina dentro de algum estado aqui no Brasil, ele é devido naquele estado onde terminou. Então, vocês perceberam que o imposto é sempre no início da prestação de serviço. Da base de cálculo. A Lei Candir diz no artigo 13, a base de cálculo do imposto é, inciso 3º, na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço. Essa questão aqui, o preço do serviço, isso aqui se trata daquele transporte normal, onde a transportadora tem ICMS, tem inscrição, né, CNPJ, regime normal, o tomador também, o remetente também, então é aquele frete bem normal, né? Então, na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, o preço do serviço. O cálculo do ICMS é por dentro. O que é ICMS por dentro? Quer dizer que o valor do ICMS eles têm que estar embutido na base de cálculo. Vou mostrar para vocês uma nota fiscal como exemplo. Vamos lá. Olha aqui. Essa nota fiscal. Nós compramos essa mercadoria por 215 mil, né? O valor unitário 143 mil. Quando esse fornecedor nos vendeu este produto a este preço, já estava embutido aqui o ICMS, que é esse valor que destaca aqui. Ele vende, paga ICMS, destaca na nota fiscal e embute no preço da mercadoria, certo? Então, no caso do frete, o ICMS do frete também deve fazer parte da base de cálculo do frete. Continuemos. Exemplo, né? Um frete normal. Uma empresa contrata serviço de transporte de Goiás para o Tocantins. Essa transportadora tem inscrição em Goiás. Como o fato gerador do imposto é no início da prestação de serviço, lembra como estava lá no, olha, considera ocorrido o fato gerador no início da prestação, né? Então, o início da prestação aqui foi em Goiás, certo? Como o fato gerador do imposto é no início da prestação do serviço, no lugar da coleta, o ICMS sobre o frete fica com o estado de Goiás. Entenderam bem essa parte, né? Só que no frete
Com substituição tributária, que é o foco do nosso tema hoje, né, não acontece bem assim. Vou dar um exemplo. Essa transportadora entrega este produto no Tocantins, mas consegue uma outra carga de volta para Goiás. Como o fato gerador do imposto é no início da prestação do serviço, ou seja, ela está pegando uma carga no Tocantins, vai levar para Goiás. Então, o fato gerador do imposto é no Tocantins, entenderam? No lugar da coleta. Neste caso, o ICMS sobre o frete fica com o estado do Tocantins. Tá, só que tem um detalhe importante. Mas essa transportadora não tem inscrição no Tocantins. Como funcionam essa questão das transportadoras? Essas transportadoras que têm um alto nível de transportes, né, um volume grande de transportes, digamos, se uma transportadora transporta muito para São Paulo, geralmente ela está, digamos, no Tocantins, mas transporta muito para São Paulo, ela faz uma inscrição estadual lá no estado de São Paulo, né? E então, esse frete, né? Digamos que essa transportadora de Goiás tivesse uma inscrição aqui no estado do Tocantins. Ainda que o fato gerador seja aqui no Tocantins, ela vai pagar, ela poderia pagar lá em Goiás, porque ela tem uma inscrição estadual do Tocantins, né? Ela pagaria de acordo com as regras do ICMS no estado do Tocantins, no momento do termo que ela vai fazer com o estado do Tocantins. Tem as formas que são todas explicadas lá, né? Mas essa transportadora não tem inscrição no estado do Tocantins e ela pegou uma carga de volta para Goiás. E aí? Como fica? O que fazer? Na substituição tributária do frete, o convênio ICMS 25/90, ele regulamenta essa substituição tributária. O link também vai ficar aí embaixo. Vocês estudem bem este convênio para vocês enriquecer o conteúdo do vídeo de hoje, ok? Então, quando acontece essa substituição tributária? Quando a transportadora que vai voltar para Goiás com aquela carga é autônoma ou não é inscrito no local da coleta, como é o caso deste exemplo que eu dei, certo? Quando o contratante contratar um transportador que não é do seu estado e não tem inscrição ali, o ICMS do frete é de responsabilidade do contratante. Vamos ver lá no ICMS 25/96 o que ele fala sobre isso aqui, delegando essa responsabilidade do contratante do frete. Ou seja, vamos ver aqui. Ele está pegando, né, uma carga do Tocantins voltando para Goiás. Essa pessoa que está contratando com ele vai ficar na responsabilidade de recolher o ICMS referente àquele frete. Entenderam? Vamos então voltar lá no convênio, né? Para vocês darem uma olhada, para ilustrar melhor para vocês. Vamos ver se ele está aqui. Eu acho que está. Eu abri aqui, convênio ICMS 25/90. Já falei para vocês do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que faz acordos, ajustes, né, convênios entre os estados. E ele é o órgão composto pelo Ministério da Economia e as Secretarias de Fazenda dos estados que regulamentam o ICMS nos seus estados. Então, eles fazem os convênios, né? Os estados ratificam aquele convênio, colocam nos seus dispositivos estaduais, na sua legislação estadual, e fazem a regulamentação
destes impostos. Então, sobre a substituição tributária no frete é esse convênio ICM 25/90. Ele diz aqui na cláusula segunda, ó. Na prestação de serviço de transporte de carga por transportador autônomo ou por uma empresa transportadora de outra unidade da federação não inscrita no cadastro de contribuintes do estado de início da prestação, né, no nosso caso lá no Tocantins, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido poderá ser atribuída ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural, ao depositário da mercadoria a qualquer título, ao destinatário da mercadoria, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural, na prestação interna. Então, no nosso caso lá, a prestação não é interna, o transporte dentro do estado do Tocantins, ela é para outro estado, para Goiás, do Tocantins para Goiás. Então, o convênio diz que poderá ser atribuída, né, ao remetente da mercadoria. Aí ele diz aqui mais à frente, ó, nas hipóteses dessa cláusula, o transportador autônomo fica dispensado da emissão de conhecimento de transporte, desde que a emissão na nota fiscal que acobertar o transporte da mercadoria sejam indicados, além dos requisitos exigidos, os dados relativos à prestação do serviço, né? Preço do frete, base de cálculo do frete, alíquota, o valor do imposto, todas essas informações ali nas informações complementares. Em substituição ao disposto no parágrafo anterior, poderão os estados autorizar o contribuinte, remetente e contratante do serviço a emitir conhecimento de transporte. Mas isso aqui geralmente não vai acontecer, mas pode, no caso do o contribuinte remetente resolver emitir um conhecimento de frete para contabilizar, né? Então, pode ser feito, né? Excetuadas as hipóteses previstas na cláusula anteriores, na prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da federação, não inscrita no cadastro de contribuinte do estado de início da prestação, no nosso caso lá no Tocantins, o pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação de serviço. Voltando aqui, eu sugiro que vocês leiam o convênio 25/90 todo, porque ele é explicativo, ele é curtinho, vai ajudar muito vocês a entenderem a substituição tributária do frete. Quero explicar que a substituição tributária do frete só acontece quando a transportadora é autônoma ou quando a transportadora não é inscrita na origem, no local da coleta, como é o nosso exemplo lá, né? Vai sair do Tocantins, a transportadora não é inscrita no Tocantins, né? Quando o contratante contratar um transportador que não é do seu estado, local da coleta, e não tem inscrição ali, o ICMS do frete é de responsabilidade do contratante. Ou seja, então o contratante daquele frete vai substituir a transportadora no ato de pagar o imposto do frete. Não significa que o contratante vai ter que desembolsar esse valor, a transportadora vai repassar para ele o valor, é uma questão de combinação de contrato entre os dois, ok? Mas não confundam, muita gente fala de substituição tributária do frete no preço da mercadoria. É outro tipo de substituição tributária. Quando aquela mercadoria que chegou veio por aquela transportadora e aquela mercadoria é substituição tributária, o cliente que recebeu aquela mercadoria, né, o destinatário, ele tem que calcular substituição tributária sobre a mercadoria. Então, o valor do frete tem que fazer parte da base de cálculo da substituição da mercadoria. Por quê? Porque o frete ele vai fazer parte do custo, ele é custo.
Então, vai ser embutido no preço da mercadoria. Então, ele tem que ser parte na base de cálculo para a substituição da mercadoria. Entenderam? Quem paga o ICMS do frete, se o remetente for MEI ou produtor rural, vocês viram lá no convênio que fala assim, vamos voltar lá? Olha, aqui fala assim, ó, na cláusula segunda. Poderá ser atribuída ao alienante ou ao remetente da mercadoria, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural. Ou seja, aquele remetente, o contratante da transportadora, né? A transportadora não é inscrita. O alienante é microempreendedor individual ou produtor rural. O que fazer? Então, se o remetente é MEI ou produtor rural, ele não pode ser substituto da transportadora para pagar o ICMS do frete. A transportadora vai ter que pagar. Ela vai fazer isso através de uma GNRE, que é uma guia nacional, que você pode pagar impostos para qualquer estado através dela. E isso antes do início da prestação, pois essa guia ela tem que acompanhar a nota fiscal do produto. A transportadora não pode sair sem essa guia. Por quê? Porque se ela for para Goiás sem pagar esse imposto no Tocantins, lá ela não vai pagar, né? Então, ela tem que ter, a gente tem que ter, o Estado tem que ter a garantia de que esse imposto vai ser pago no Estado do Tocantins, ok? No Tocantins, o ICMS-TO regulamenta o transporte no artigo 451 a 452-E e ele ratifica o convênio 2590. Os termos são os mesmos, ok? A empresa optante pelo Simples Nacional deve recolher o imposto sobre frete conforme a receita bruta, faturamento da empresa, na apuração do período, né? A empresa do Simples Nacional não está isenta de pagar ICMS de frete, não. Ela vai pagar, mas de acordo com as normas do Simples Nacional. Alguns estados isentam de ICMS alguns tipos de frete, então vocês têm que estar olhando o regulamento daquele estado que vocês estão calculando um frete, calculando um ICMS, para saber quais são as indicações para aquele tipo de frete. Vou falar rapidinho aqui sobre o cálculo do imposto, mas já foi explicado no vídeo anterior, né? Então, o frete veio de Goiás para Tocantins, né? Primeiro. Então, um frete de R$1.000. R$1.000 é 100% do valor do frete. A alíquota interna de Goiás para Tocantins é 12%. Vou mostrar a tabela para vocês. Olha, essa tabela vocês têm sempre que olhar quando forem fazer o cálculo de um frete, para poder vocês saberem qual é a alíquota de um estado para o outro. Não é a mesma alíquota, tem estados que são diferenciados, olha aqui, entenderam? 2%, 7%, né? Depende para o estado que vai. Então, de Goiás para Tocantins é 12%. Então, 12% é 12% sobre o valor do frete. Então, 100% menos 12 dá 88%. R$1.000, aí vocês vão fazer essa equação, né? 88 dividido por 100 dá 0,88. Então, 1.000 dividido por 0,88 vai dar 1.136. Este é o valor do frete que vocês devem cobrar do cliente. Entenderam? E eu vou explicar por quê. Você vai fazer 1.136 vezes 12%, dá 136, que é o ICMS a pagar do frete, né? 1.136,36 vai dar, menos os 136, vai dar R$1.000 livre. Digamos que você quisesse ter R$500 de lucro, os outros R$500 seriam os seus custos, né? O CTE é destacado 1.136 na base de cálculo e 136 no valor do imposto. Se você não incluir, veja o que acontece.
Opa, vamos lá. O valor do frete é R$ 1.000, 100%. A alíquota interestadual, 12%, como vocês viram. Então, R$ 1.000 vezes 12 dá 120. Você vai pagar R$ 120 de frete. Você vai pagar menos, não é? Mas vejam só o que acontece. Você tem que pagar esse 120 de ICMS do frete. Tá, então R$ 1.000 menos 120 dá 880. 880 livre, correto? Se você tem R$ 500 de custo, você vai ter quanto de lucro? Você vai ter um prejuízo aqui de R$ 120, porque você não embutiu ele na base de cálculo. Isso é chamado de ICMS por dentro, ok? O ICMS do frete é por dentro, como o ICMS de mercadoria, também é por dentro. Entendeu? E aí, galera, gostaram do conteúdo? Pois bem, como eu disse, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre transportes e é interessante que vocês vejam cada um, né, em sequência, para vocês estarem afinados para o próximo vídeo, ok? Vou deixar os links da legislação aí embaixo, vocês estudem, que fica muito mais fácil para o próximo, ok? Então, por hoje é só, fiquem com Deus, deixem o like, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo, tchau!